preste muito atenção no quesito hidratação, é muito importante. A Maratona de Porto Alegre tem uma excelente hidratação a cada 2,5 km, mesmo que seja apenas um gole, tomem, não passem, procurem não passar nenhum posto de hidratação, lembrando que o primeiro posto é no quilômetro 4, e a partir daí é cada 2,5 km. Então, independente se for meia maratona ou maratona, que é ainda muito mais importante, não pequem nesse quesito, que é um dos quesitos fundamentais, e normalmente numa maratona é um dos quesitos preponderantes para vocês acabarem, digamos assim, diminuindo o ritmo por falta de hidratação. A desidratação quebra qualquer um, mesmo um atleta muito bem condicionado, se pecar nesse quesito, a quebra é fatal. Tá? Voltando, depois a gente entra em outros pontos, mas voltando agora para a pergunta, para responder o Quevedo, eu acho fundamental, não recomendo nem um pouco que o atleta de cara, sem experiência alguma, faça uma maratona. É que nem mais ou menos um atleta de cara querer fazer um triatleta, fazer um Ironman, antes de preparar, fazer um sprint, fazer o standard, que agora que era o antigo triatlon olímpico, fazer um meio Iron, tem que ser por etapas, é uma escada, é uma evolução, porque tudo bem, vamos pegar um extremo, que um atleta que tenha muita experiência em outras provas, mas nada como a experiência de você, primeiro, se preparar adequadamente para provas inferiores, no quesito de volume, e se condicionar, melhorar seu tempo, se desafiar nessas provas, para depois, posteriormente, fazer uma distância maior, e daí, com mais experiência, com mais treinamento, com mais bagagem, principalmente já, digamos assim, passando por outras experiências até negativas de acabar pecando por algum fator, você ir para a maratona muito mais preparado mentalmente. Uma maratona, o aspecto físico é muito importante, mas o aspecto mental, a força mental é ainda mais, porque você vai, durante uma maratona, oscilar em bons e maus momentos. Durante uma maratona, e principalmente nas primeiras, você vai chegar em alguns quilômetros, principalmente passando ali o quilômetro 25, que a sua mente vai tentar te sabotar. Vai pedir para você ou diminuir muito o ritmo, ou dar uma caminhada, e eu digo uma coisa, no momento que vocês caminharem, depois que já estão fadigados, tentando correr, ali vai dar 300, 400 metros, o corpo de vocês vai pedir para caminhar de novo. Então, no momento que vocês sentirem o ritmo numa maratona, não caminhem, procurem não caminhar, diminui, mas não caminhem, sigam, porque ao caminhar, o corpo de vocês vai pedir, é que nem assim, beleza, senta aí um pouquinho durante um treino. Se você sentar durante um treino, para voltar, mesmo que seja num ritmo mais forte, é ainda mais difícil. Então, assim, tome muito cuidado quanto a isso, porque se vocês passarem por esse ponto, e esse ponto de, digamos assim, essa ondulação, geralmente dura 2 quilômetros. Se vocês aguentarem, superarem, atravessarem esse obstáculo, daqui a 2 quilômetros, puf, vai pintar uma luz ali, vocês vão voltar ao normal, que estava um pouco antes. Obviamente, isso tem a ver também com o ritmo que vocês estão correndo. Vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês vão fazer, principalmente nos primeiros 10 quilômetros de prova. Normalmente, vocês estão em um estado de condicionamento muito bom quando saem para correr uma maratona, porque vocês treinaram um volume absurdo. Os alunos da Companhia dos Cavalos, eu digo, a grande maioria que vai correr uma maratona, está sempre condicionado para correr uma meia maratona em qualquer final de semana. Você pegava, posso correr uma meia maratona na semana que vem, cara, mesmo que o ciclo da maratona ainda esteja começando, normalmente os nossos alunos estão preparados. Então, se você chega bem numa maratona ali, faltando 3 a 5 semanas, eu tenho certeza absoluta que qualquer aluno que esteja muito bem treinado, ele consegue fazer uma prova de 10 e uma prova de 21 no seu melhor, batendo seus recordes pessoais. Se ele realmente se preparou adequadamente, treinou o que tinha para treinar, fatalmente é isso. Obviamente,
a gente acaba não fazendo muito isso em algum teste, principalmente de 10 quilômetros, porque é um pouco distante do nosso objetivo. Uma meia maratona é sempre muito recomendável, porque a gente tem ali para atletas amadores, digamos assim, a gente pega o tempo da maratona, põe ali de 10 a 14, 15 minutos, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Tem uma meia maratona para 2 horas. Aqui ali o pace de 5,35 por quilômetro. Uma maratona desse atleta que está bem condicionado, com um volume adequado, não vai fugir entre 4,10 e 4,15. Pega 2 horas, multiplica por 2 e põe de 10 a 14, 15 minutos, que esse atleta, fatalmente, se obedecer o ritmo, que aí vai ser em torno de 6 minutos por quilômetro, ele vai fazer do começo ao fim, sem problema nenhum. O grande problema é quando se chega tão bem condicionado assim, que às vezes o atleta quer se testar na maratona, quer fazer o seu melhor 10 na maratona, quer fazer o seu melhor 21 na maratona, e aí é que vem o problema. Ele se preparou no ciclo com um pace, por exemplo, eu vou citar esse mesmo exemplo, com um pace de 6 minutos o quilômetro para fazer a maratona. Aí ele quer largar com um pace de 5,35, que seria a meia maratona que ele fez, de 2 horas, só que 25 segundos por quilômetro é uma eternidade. A gente está falando nesse pace aí em torno de 75 metros a mais rápido por quilômetro. Isso é muita coisa. Obviamente, quanto maior a velocidade de vocês, maior a amplitude da passada. Quanto maior a amplitude da passada, maior a força que vocês vão ter que fazer, tanto para fazer o movimento de tração, para impulsionar o corpo para frente, também para amortecer o impacto. E, obviamente, maior é o desgaste muscular, principalmente na parte excêntrica. E isso vai ser sentido, normalmente, a partir da segunda hora de prova, depois que vocês já ultrapassaram a meia maratona. E depois de sentir, não há mais o que fazer. Depois que sente, vocês não vão perder 10 segundos por quilômetro, vocês vão perder 30 segundos por quilômetro. E no momento que vocês vão perder, vocês vão começar a fazer muito mais força do que estavam fazendo para correr 30 segundos por quilômetro mais rápido. E aí, cada vez mais vão se desgastar, principalmente muscularmente, vão se desmotivar, porque vão ver um monte de gente passando por vocês, e isso leva à quebra, à desmotivação, e normalmente o atleta até caminha. Então, prefiram numa maratona, e agora eu estou indo muito além da pergunta do Quevedo, sair mais conservadora, fazer uma prova progressiva. O principal motivo da quebra numa maratona, da quebra de ritmo e do, digamos assim, não ter êxito naquilo projetado, é sair mais rápido do que treinou. Eu costumo dizer assim, que me perguntam, Rodrigo, qual é o ritmo ideal para eu fazer a maratona? O treino longo, o último treino longo, o treino mais longo do ciclo, alguns treinadores usam 4 semanas antes da prova, outros 3, eu costumo usar 2, é o 36. Tem treinadores que dão 34, outros 32, outros 38. Eu uso o 36. Então, para atletas profissionais, até como era o caso do Matheus Trindade, eu usava 40 quilômetros. Mas aí vai depender de caso a caso. Tem atletas também, digamos, muito iniciantes, às vezes tem um problema de não conseguir treinar tanto, aí eu procuro até usar menos para não desgastar tanto eles, até porque eles não têm, digamos assim, uma meta muito ousada, então acabo reduzindo um pouco o volume. Mas usem o treino mais longo do ciclo, seja a quilometragem que for, para se basear para correr a maratona. Se vocês fizeram o 36, vamos lá, para 5 minutos por quilômetro, aí o ritmo da maratona de vocês, não tem por que sair mais forte do que isso. E nem mais devagar. Vocês demonstraram que estão preparados. Se vocês fizeram o 36 nesse ritmo, para fazer o 42 com toda a motivação que vai fazer a prova, e até com todo o volume de treinos, toda a carga de treinos que vocês estão, não vai ter erro. O mais difícil não é a maratona. O mais difícil é a preparação. Somem a quilometragem de vocês só nos últimos 3 meses, para ver quantos quilômetros, quantas vezes a maratona vocês fizeram. Então, se vocês sobreviveram a isso, física e mentalmente, vocês estão muito mais do que preparados.
e só não irão ter sucesso na prova se vocês errarem, principalmente pace, hidratação, suplementação. Aí é alguma fatalidade que possa acontecer, de repente, não acorda com uma virose, mas vamos bater na madeira que isso não vai acontecer. Mas tirando isso, tirando alguma fatalidade, normalmente são esses 3 fatores que um atleta bem condicionado pode, digamos assim, ter como fator negativo para não ter êxito na meta projetada e naquilo que vocês treinaram. Não sei se eu respondi a pergunta do Quevedo, mas basicamente é isso. Sendo bem sucinto, de forma alguma eu, digamos assim, deixaria um aluno que eu treino fazer uma maratona sem ter uma experiência prévia de uma distância menor. Excelente resposta. Eu estava prestando atenção aqui e a gente conversa muito, né? A gente troca muita figurinha já há bastante tempo, desde antes da gente ser colega hoje de assessoria. Mas tem uma outra coisa que eu queria te perguntar e saber como tu procede. Por exemplo, falaste do aluno, por exemplo, que treinou para fazer a maratona 5x1, certo? Uma estratégia de treino onde ele faça nos seus longos, por exemplo, um progressivo onde a parte final é um pouco mais forte, tá? 4,50, por exemplo. Nem estou falando em 4,30, 4,20. Não, 4,50, por uma questão de adaptação fisiológica neuromuscular. Tu acha válido isso para que ele possa, estando bem adaptado, correr a maratona no ritmo que ele deseja de forma mais confortável? Com certeza absoluta. Esses treinos aí que terminam de forma mais intensa ou que no meio do bloco do treino tem velocidades mais intensas que a maratona, são fundamentais para preparar o atleta para rodar mais confortavelmente no ritmo que ele deseja a maratona. Eu utilizo muito o fartlek com o pace médio da maratona. Por exemplo, o atleta quer rodar a 5 minutos por quilômetro a maratona. Eu utilizo, às vezes, 2 velocidades, às vezes 3, sendo que a velocidade mediana é o pace da maratona. Vou dar um exemplo. Ele vai fazer 12 quilômetros, tá? A gente divide em 3 velocidades. O pace mais fraco, o quilômetro mais fraco que ele vai rodar é 15 segundos acima, digamos 5:15. O quilômetro intermediário é exatamente o pace da maratona, que é 5x1, e o quilômetro mais forte é 15 segundos mais forte que o pace da maratona, que digamos ali que é um pace de meia maratona, que seria 4,45 por quilômetro. Então, só para vocês terem uma ideia, ele vai rodar mais confortável, vai rodar no pace da maratona, e no quilômetro seguinte ele vai rodar mais forte, que é um pace de meia maratona. Isso é um treino intenso, mas não é como um treino intervalado, que você vai quase no teu limite, às vezes vai rodar até um pouco acima do limiar, da zona de limiar, e é bem mais desgastante. Como o treino progressivo que tu citaste, Quevedo, também serve para isso, para começar trotando, quase, basicamente, indo gradativamente, ou a cada 500 metros, ou a cada quilômetro, às vezes até a cada 2 quilômetros, aumentando essa velocidade, e às vezes eu uso até nem o pace da meia maratona, eu uso o quilômetro final, um pace de 10 quilômetros, para terminar ainda mais forte, que isso vai possibilitar que o treino longo seja mais tranquilo, que é normalmente um pace muito próximo ao pace da maratona. Outra coisa que me aparece muito, assim, os meus alunos, eu acredito que isso que para ti também, possivelmente para o Rafa, né? Se o Rafa tivesse aqui nos assistindo, talvez ele né, venha a concordar. A gente tem uma heterogeneidade do ponto de vista social, né? Nossos alunos, tem alunos que conseguem treinar 4, 5 vezes na semana, e tem alunos que conseguem treinar 3 vezes na semana. Na distribuição do volume, tá? Cada treinando para maratona. Como tu vê, e eu quero que tu mostre isso para o pessoal, para eles entenderem, por que é tão importante tu ter uma boa disponibilidade quando tu decide ir para os 42 quilômetros? Bom, eu costumo dizer o seguinte, cara, tu tem que
tu tem que saber que a tua meta tem que ser compatível com o que tu tem para entregar. O que que isso quer dizer? Se tu não tem tempo, não tem disponibilidade para treinar mais do que 3 vezes, nem pense em fazer uma maratona. Porque 3 vezes, eu digo assim que são os dias mínimos para se preparar para uma prova ali de 10 quilômetros. Para uma meia maratona eu já acho pouco. Tudo bem, às vezes é o tempo que a pessoa tem. Mas aí eu digo, tá, beleza, tu quer fazer uma meia maratona com 3 dias? Faz. Mas faça de forma tranquila, tipo assim, sem exigir pace, sem exigir altas intensidades, faça ali para passear, porque é que nem assim, passar num vestibular, vamos fazer uma analogia. Se você quer passar num vestibular ou passar num concurso público, estudando 3 vezes por semana, você vai ter muito mais dificuldade do que se estudar todos os dias, não concorda? É a mesma coisa no treinamento. Quanto mais dias você tem disponível para treinar, maior vai ser a facilidade até do treinador distribuir as cargas de volume e intensidade. E vou te falar o seguinte, por experiência própria, quanto menos você treinar, maior a chance de você se machucar, porque o seu corpo vai estar menos preparado para receber as cargas. Fatalmente isso acontece. Eu tenho atletas que treinam todos os dias e se machucam muito menos do que atletas que treinam 3 vezes por semana, porque eles não estão totalmente adaptados às cargas, porque, por exemplo, atletas que querem fazer uma meia maratona, eu costumo dizer que ali no pico do ciclo, eles precisam estar entre 50 e 70 quilômetros de volume semanal. Cara, tô treinando 3 vezes, ainda mais não tendo muita experiência na corrida, fatalmente você não vai conseguir atingir isso. Vai atingir, sei lá, 30, 40 no máximo. Consequentemente, vai estar muito menos condicionado. Consequentemente, vai ter algum treino aí de intensidades mais altas nesse meio. A porcentagem em relação aos treinos de baixa intensidade vai ser muito maior. Teu corpo não vai estar preparado para receber essas altas intensidades e a chance de lesão vai ser maior. Então, se você puder, digamos assim, treinar meia hora por dia, de segunda a quinta, e no final de semana ter 1 hora, é muito melhor do que treinar 3 vezes por semana, 1 hora e meia. É muito melhor. A distribuição de treinos vai ser muito mais eficiente fazendo dessa forma. Quanto mais dia você treinar, melhor. Tenha isso em mente. Eu tenho certeza aqui que a absoluta maioria dos alunos tem pelo menos meia hora, 40 minutos por dia, se souber realmente dividir os seus horários para treinar corrida. Quanto mais dias da semana você treinar, melhor vai estar condicionado. Isso eu tenho certeza absoluta pela experiência que eu tenho com os atletas. Eu já preparei atleta para correr maratona com 3 treinos por semana, mas eu não indico. Deu certo, ele fez a maratona, 3 horas e 5, tinha um potencial para fazer pelo menos 20 minutos abaixo disso, só que é o que ele tinha para dar. Eu consegui jogar ali com treinos não tão intensos para ele não se machucar. A gente teve sucesso. Ele sofreu muito mais do que iria sofrer se treinasse em 5 ou 6 vezes, mas aí foi uma escolha. Eu tenho certeza que ele poderia treinar mais, mas foi uma escolha dele. E eu aceitei porque, de certa forma, me encheu muito saco, porque eu digo, cara, eu vou repetir, se você tem uma meta ousada, você tem que ter disponibilidade para se preparar para aquela meta adequadamente. Senão é um risco que você corre muito grande e não dá certo. Quanto mais você treinar, maior será a chance de dar certo. E quanto maior o nível do atleta, mais ele tem que treinar. Quanto mais rápido é o atleta, maior é o volume que ele tem que treinar, porque cada vez fica mais difícil de evoluir. Um atleta, por exemplo, que vai projetar fazer uma maratona sub 3 horas,
que ali o pace entre 4,10 e 4,15 por quilômetro, treinando 4 vezes por semana, fica bem difícil. Treinando 6 vezes por semana, fica bem mais fácil, porque aí ele vai estar treinando 33%, na verdade 50% a mais, né? De 4 para 6 são 50%. O volume vai ser muito melhor distribuído, consequentemente a gente vai conseguir fazer um volume de treinos intensos também maior, tudo fica mais fácil, ele naturalmente vai começar a fazer menos força para correr na mesma intensidade, é só o passar do tempo, é tudo natural, é um processo natural, mas vocês vão ter que investir o que vocês têm de mais sagrado, que é o tempo de vocês. Rodrigo, temos 2 perguntas aqui. Eu vou pedir, então, primeiro que o Ibrahim abra o áudio dele, faça a pergunta, e depois a Aline Galvão. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A pergunta que eu faço é: esses volumes de treinos seria só corrida ou está incluso junto musculação, reforço muscular, né? Para ter mais dias na semana. Que nem eu treino 4 vezes corrida na semana, né? E faço 2 vezes de reforço muscular. Não seria o reforço, não estaria incluso junto, seria só corrida. Boa noite, Ibrahim, tudo bem? Tudo certo. Eu estou falando especificamente da corrida, tá? Um reforço, digamos assim, que seja uma preparação secundária, auxiliar. O reforço muscular tem a ver com a preparação auxiliar, como seria um recovery, também que seria um auxiliar da recuperação muscular. Então, assim, muito bom que tu faz reforço, isso ajuda, mas o principal é a corrida. O que vai te condicionar a correr mais rápido e mais longe é a corrida. Então, se você se dedicar, obviamente fica mais difícil aí para ti, de repente tem família para conciliar. A gente tem que entender tudo, porque a gente está lidando com atletas amadores. A gente não está conversando com atletas profissionais que vivem para isso. Mas também tenho exemplos aqui, não é um só, são vários, que a gente tem diversos atletas semiprofissionais. Está o exemplo aí do Joaquim, que se vira nos 30, do Pedrinho, do Cadu, do Saquete, que são atletas que treinam altos volumes. O Cadu, por exemplo, ele treina quando ele quer treinar, quando ele está realmente focado, como é agora, ele treina volumes de atleta profissional, perto de 200 km por semana, concilia com família, concilia com trabalho, desde que saiba dividir o seu tempo. Obviamente, tem que abdicar de vários fatores, mas aí é a vontade de cada um, é a prioridade, né? Se tu quer realmente algo muito, tu prioriza aquilo que tu quer. O Cadu realmente quer baixar o tempo dele, e não é uma meta tão fácil assim, baixar as 2 horas 28 e 51, se eu não me engano. É um pace de 13,30 por quilômetro. Para baixar isso, o volume tem que ser muito alto, e obviamente a gente mexer em alguns fatores que a gente acabou não trabalhando no último ciclo, e naturalmente a gente vai estudando mais também para aprender isso, porque cada detalhe faz muita diferença. Quanto mais forte é o atleta, quanto mais rápido o atleta, cada detalhe que a gente mexe no treino, às vezes faz a diferença dele baixar alguns segundos e se superar. Enquanto o atleta iniciante, quanto mais lento o atleta, qualquer fator influencia muito, às vezes não é nem questão de treinamento, às vezes ele baixa ali 1 quilo, já vai baixar alguns minutos no tempo dele. Quando o atleta não tem mais o que perder de peso, quando o atleta está com um volume super alto, cara, a gente tem que se virar nos 30 para baixar alguns segundos aí. Então, Ibrahim, o que eu sugiro? Se vira nos 30 aí, tenta achar um 5º dia de corrida, mesmo que seja no mesmo dia da musculação, aí de repente faz a corrida de manhã cedo e deixa a musculação para a noite, se puder, mas se tu conseguir conciliar mais um dia de corrida, são 20% a mais, basicamente, que tu vai estar correndo, normalmente em baixa intensidade, mas essas baixas intensidades são fundamentais para te dar suporte para correr mais rápido. É bem importante, o treino de força ele tem que estar encaixado de alguma maneira sem prejudicar o teu foco principal, que é a corrida, né? Ele preconiza, a gente preconiza que o treino de força ele colabore, né, principalmente para minimizar efeitos lesivos que o impacto da corrida nos traz. Buenas. E bem importante tu falar sobre isso, que vem a pergunta do Ibrahim também, porque
Os corredores, normalmente, eles acabam, por ir em academia e os profissionais lá não ter muita experiência com a corrida, eles acabam fazendo treino de hipertrofia, séries muito longas ali, de 8 a 12 repetições, até 15 de resistência muscular, e isso acaba, de certa forma, sendo totalmente concorrente ao treinamento de corrida. Tu entra em acidose, não é essa a ideia, obviamente com aquela sensação de treino de perna pesada, sendo que o treino adequado para corredores, o treino de força, seriam repetições ali, até no máximo 6, nem 6, na verdade, entre 3 e 5, para não deixar a musculatura entrar em acidose e trabalhar força realmente ali. Se a gente se basear com o teste de 1RM, para quem usa ele, que eu recomendo, ali em torno de 85% do 1RM, e trabalhar ali no máximo com 5 repetições, de 3 a 5 séries ali, de 3 séries a 4 séries, com intervalos mais longos de recuperação, próximo ali 2 minutos e meio, 3. Fica um treino um pouquinho mais extenso, principalmente por causa dos intervalos, mas muito mais adequados, trabalhando o que o corredor precisa, e daí não entra nessa característica de ser um treino concorrente. Aline, abre o teu áudio, por gentileza, e faça a tua pergunta. Olá, boa noite a todos. A minha dúvida é com relação a isso que você comentou, de começar a prova um pouquinho mais lento, assim, né? Mais conservador. Eu já faço isso nos treinos mais longos, então, só que eu começo bem mais lento mesmo. Eu tenho essa necessidade de começar ali fazer os 3 primeiros quilômetros bem abaixo do ritmo médio planejado do longo. Depois eu consigo compensar isso, fazendo alguns ali pouca coisa mais forte, mas no decorrer ali do longo, e daí eu consigo entrar ali no ritmo médio planejado. A minha dúvida é, durante a prova, se eu fizer isso, ali considerando os 4 primeiros quilômetros mais lento do que o ritmo que eu planejo fazer na prova, né? Eu vou me inscrever não, né? Eu já estou inscrita, mas eu vou ter que alterar o pace lá que eu botei na inscrição. Aí a minha dúvida é, se eu coloco esse pace bem mais lento que eu vou começar, ou seja, começar nessa onda com a galera que vai fazer esse pace do início, tipo ali, vamos supor, 5:45 a 6, ou se eu seleciono o meu ritmo médio da prova. Eu não sei se isso iria me atrapalhar para depois fazer, de repente, tentar ultrapassar, se é muita gente para tentar ultrapassar, eu não sei bem como que seria isso, daí em qual ritmo eu seleciono para fazer a prova. Tipo, não sei se eu iria atrapalhar a galera do ritmo mais forte se eu começar mais lento esses 4 primeiros, entendeu? Aline, boa noite. Primeiramente, não muda absolutamente nada do que tu tá fazendo nos treinos longos para a prova. Com relação a isso aí, eu sugiro que tu pegue a pulseirinha ali do teu ritmo médio e largue lá atrás. Por que lá atrás? Porque daí você vai poder largar tranquila, com o pelotão que vai estar logo atrás de ti vai ser mais lento. Você vai ter o relógio ali também para se guiar, não tem por que se apressar, principalmente até você aquecer. O que eu digo para as pessoas, digamos assim, mais ansiosas com isso? Principalmente numa maratona, que é um ritmo um pouco mais lento, nem aqueça. Use os primeiros quilômetros como forma de aquecimento. Largue ali digamos assim, 15, 20 segundos mais lento. Vamos dizer 3 quilômetros a 20 segundos, mas tu vai perder 1 minuto. Se 1 minuto não é nada, ao longo do percurso, você vai acabar tirando isso aí. É muito melhor do que sair 15 segundos, 20 segundos mais rápido do que projetado, porque depois, para reduzir, não é tão fácil assim. Você acostuma com aquele ritmo, quando vai ver, já passou o quilômetro 10, e aí já não tem mais o que fazer. Digamos, está feita a cagada. Então, assim, não muda nada, faz exatamente o que está fazendo durante os treinos longos, usa esses primeiros quilômetros como tu está fazendo para aquecer, e sai nesse pace médio, não muda a pulseirinha, nada. Só larga lá atrás do pelotão, vai estar resolvido. Matias, boa noite, por gentileza, abra o teu áudio e faça a tua pergunta. Boa noite, pessoal. Rodrigo, minha dúvida é o seguinte, você falou do longo máximo, que são 36 quilômetros, né? E esse longo, ele define o ritmo da maratona. Vamos supor que deu ruim, a pessoa quebra, né, no 36. Teoricamente, ela está em condição de
de correr os 42 no ritmo proposto, né? Mas, por exemplo, eu imagino que seja o longo mais importante do ciclo, né? Vamos supor que deu ruim. Ele é postergado pro final de semana seguinte ou acabou, toca o barco e vão para a prova? Matias, boa noite. Excelente a tua pergunta. Tenho certeza que é a dúvida de muitos. Por isso que a gente está aqui. Com relação a isso, vai ter... E treino é para isso, realmente. É para se testar e é para dar errado no treino. Você pensa assim, normalmente a gente evolui ali a cada 2 quilômetros, às vezes 3, dependendo se está atrasado, 4, se perdeu algum treino no meio do ciclo por questão de alguma leve lesão. Mas normalmente 2 quilômetros, tá? Você fez ali 26, 28, 30, 32, 34, deu tudo certo. O 36 aconteceu o problema e dá errado. Você vai mudar? Óbvio que não. Deu tudo certo. O dia aconteceu alguma coisa, foi uma fatalidade. Põe a viola no saco, esquece, fica como aprendizado e vamos para a prova com o que você fez nos outros longos. Se manteve o ritmo certo durante todos esses longos, não é porque um deu errado, faz parte. Às vezes não está no teu dia adequado, às vezes o clima não está ajudando, uma série de fatores pode acontecer que leve aquele treino não ter sucesso, o sucesso que você esperava. Não baixe a cabeça por causa disso. Você vai por causa de uma coisa ruim que aconteceu no ciclo, ou duas, você tentar mudar o que com a maioria deu certo, não é adequado. Então, esse aspecto motivacional é importante. Você saber se motivar pelo que deu certo, e não se desmotivar pelo que deu errado. Obviamente, se não deu certo no 30, no 32, no 34, no 36, está errado o pace. Se deu errado diversas vezes, aí, opa, vamos readequar isso, vamos dar um passo atrás, vamos botar ali um pace 5, 10, 15 segundos mais lento, mas os treinos vão dizer isso, não vários treinos, e é por isso que a gente faz vários treinos subindo progressivamente, até para vocês terem segurança. Alguns treinadores, eles preferem fazer esses treinos longos com ritmo de prova só nos últimos 10 quilômetros, 12, às vezes 15. Um que outro treino com ritmo quase total. Eu já não. Eu uso sempre o ritmo de prova, até para o aluno, mesmo em dia ruim, em dia que ele não está tão bem, ele fez tanto aquilo durante todos os sábados quase, que aquilo está entranhado nele. Tipo assim, mesmo em dia ruim, ele vai dar, ele vai levar. Porque ele repetiu, e a repetição leva à perfeição. De você tanto repetir, que às vezes vai acontecer de, no dia da prova, não amanhecer bem, por alguma série de fatores, e você mesmo sem estar no seu, digamos assim, 100%, você vai conseguir fazer, às vezes vai dar uma quebradinha, o que é normal também, mas eu acho fundamental a gente treinar no longo, num ritmo da prova, ou num ritmo muito próximo ao da prova, para já estar ambientado a isso. Então, assim, mesmo que dê ruim no 36, não se baseie só por esse treino, se baseie pelos demais, tá bom? Boa noite, Vanessa, por gentileza, faça sua pergunta. Oi, boa noite, pessoal. A minha pergunta é bem simples, mas é uma dúvida que eu tenho. Se fizer tudo direitinho, a pessoa consegue terminar uma meia maratona bem ou ela vai terminar passando mal, vomitando, com muita dor? É nesse sentido. Vanessinha, boa noite. Isso é muito relativo, tá? Depende de uma série de fatores. E o principal fator é intensidade e volume. Se você, por exemplo, vai fazer uma meia maratona e está treinando 20 quilômetros por semana, eu não acho nada indicado. Ou se você está treinando, digamos assim, 50, e está treinando o pace da meia maratona nos seus treinos longos ali, no caso, 6 minutos por quilômetro, e quiser sair a 5:30, não vai dar certo. Então, assim, é tudo consequência da sua preparação. Se está fazendo um treinamento adequado, com um volume no pico ali perto de 50 quilômetros, que eu diria que seja o mínimo para correr bem, vai dar certo. Saindo do pace que está
tá acontecendo durante os teus treinos longos, não tem problema, ninguém vai chegar a vomitar, a não ser que tenha uma indisposição estomacal, mas isso pode acontecer com qualquer um, pegar uma virose, mas de maneira nenhuma, se está com um volume adequado, se sair no pace adequado que treinou, tenho certeza absoluta que vai chegar bem e vai se recuperar rapidamente. Uma meia maratona não é tão desgastante assim muscularmente como é uma maratona. E aí eu vou emendar a pergunta da Felicitas, que ela tinha me mandado pelo WhatsApp, porque ela está dando aula nesse momento. Já vou aproveitar que tem relação com a tua, Vanessa, que ela vai fazer a meia maratona de Punta, que é agora o dia 8 de setembro, e dali a 3 semanas vai fazer a meia maratona aqui de Porto Alegre, e ela perguntou isso, se há como fazer uma meia maratona tão próxima, uma da outra, digamos assim, 3 semanas, se ela vai conseguir se recuperar. Eu diria sim, porque 3 semanas, 21 dias para uma meia maratona é tempo suficiente para se recuperar e seguir o treinamento durante esses 21 dias aí, sem problema nenhum, e fatalmente até a segunda meia maratona dela vai ser melhor, porque ela vai ter já a experiência da primeira, já vai estar recuperada, já vai ter experiência de ritmo, vai saber o que ela errou, digamos assim. Se tiver algum erro na primeira, ela já não vai errar na segunda. Então há muita possibilidade. Aconteceu agora com o alemão, que acabou de fazer a meia maratona em Floripa, e na de Punta vai ser 14 dias de diferença. Ele vai fazer outra, e eu tenho certeza que vai ir até melhor, porque o percurso de Floripa é um pouquinho, digamos assim, mais difícil, e o percurso de Punta favorece um pouquinho mais. Obviamente, a vento acontecer em Floripa, e fatalmente também vai ter um pouco de vento lá em Punta, mas não há problema nenhum. Se falasse em maratona, eu iria ser totalmente contra. Existem vários exemplos aí, um deles é o nosso amigo Nilson Lima, de 71 anos, que faz maratona quase todo final de semana, mas digamos assim que seja uma exceção. É um atleta que ele treina pouco e se prepara para correr uma maratona, se divertir todo final de semana, vai muito longe do limite dele, apesar da idade, ele correr super bem para a idade dele, sempre na casa ali entre 3 horas e 30 e 4 horas, mas ele corre sempre muito de boa, sempre bem longe do limiar dele, ele tem uma recuperação muito boa, faz o treinamento de força que ajuda também, mas digamos assim, vamos botar os normais aí, aquelas pessoas que fazem maratonas aí para, digamos assim, se desafiar e querer sempre melhorar o tempo, eu não indico nem um pouco fazer uma maratona, digamos assim, com 3 semanas, com 4 semanas de diferença entre uma e outra, por causa que o risco de lesão é muito grande. Depois uma maratona, apesar das dores musculares ali durarem em torno ali de 4, 5, em casos extremos, 6 dias, as fibras continuam se regenerando durante bastante tempo, e normalmente acontecem lesões ali nos primeiros 10 ou 15 dias por os atletas, por não sentir mais dores musculares, querer se testar, querer fazer provas mais curtas, querer botar treinos muito intensos, sendo que ainda as fibras estão em franca recuperação, e só que você não tem essa dor aí, mais a dor tardia, e acaba gerando uma lesão ali que acaba tirando vocês de combate, às vezes por 2 a 3, até mais semanas, e acaba atrapalhando o retorno. Não sei se eu respondi o teu questionamento, mas basicamente é isso, Vanessa. Uma coisa que eu acho bem importante ser colocado, que ao longo do treinamento, o nosso corpo ele vai sofrendo adaptações do ponto de vista neuromuscular, fisiológico e metabólico. Para mim, eu que trabalho bastante com isso, são as 3 principais. E vejo que hoje eu sou treinado pelo Rodrigo. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive um treinador de corrida. Depois que eu virei triatleta, eu não treinei mais só corrida. E hoje eu tenho treinado basicamente mais corrida. E eu notei uma mudança bem significativa do comportamento fisiológico quanto à parte nutricional. O que eu tenho comido dentro de uma regularidade, e isso é particular de cada um, tem permitido que eu consiga fazer treinos regulares, basicamente sim, sem quebrar. Claro que eu sinto cansaço e tal, mas assim, como a gente pode associar isso, né? Alimentação, nutrição, hidratação para a prova.
Por favor, repete só o finalzinho que eu não consegui entender, Quevedo. Desculpa. Assim, ó, talvez eu não tenha sido claro. Eu e tu não somos nutricionistas, mas a gente tem uma ideia do que a gente precisa comer e beber pré-prova, pelo menos ali uns 2, 3 dias antes, para chegar bem. Claro que a gente não pode fazer isso nos 3 dias antes da prova, a gente tem que fazer isso ao longo de todo o treinamento, porque a gente também treina isso. Assim, como que tu pensa a hidratação, a tua alimentação, a tua suplementação, se é que tu faz suplementação, pré-prova? Eu vou ser bem sucinto, tá? Eu não gosto de alterar absolutamente nada daquilo que eu faço pré-longão. Todo o final de semana vocês têm uma maratona. Coloquem isso na cabeça. O treino longo é o teste de maratona a cada final de semana. Se vocês fizeram isso durante 16 semanas, 12 semanas, seja o período específico que for, por que que vocês vão mudar na semana da prova? O que que ela tem de diferente do longo? Nada. Ela só tem uma coisa diferente, vocês vão estar muito mais motivados. Vocês vão estar muito mais descansados. Porque nesses treinos longos, o treinador nunca alivia. Vocês estão vindo de uma semana cheia, não estou nem falando do aspecto de trabalho, falando do aspecto só de treinamento. Uma semana cheia de volumes altos, de treinos intensos, e vocês chegam desgastados no longão. Então, quando chega normalmente faltando 2 semanas para a prova, que o volume principalmente começa a despencar, vocês chegam no dia da prova muito mais preparados, muito mais condicionados a desempenhar, por estar com a musculatura mais descansada. Se vocês estão muito mais descansados, por que que vocês vão ter algo? Por que que vocês vão se alimentar mais do que se alimentaram nos longões, pré-longões? Por que vocês vão testar algo diferente? Por que que vocês vão tomar mais água do que tomaram pré-longões? Não tem lógica. Sabe o que que vai acontecer se vocês fizerem isso? Normalmente vocês não vão dormir na noite da prova. Aí sim vai prejudicar. Aqueles caras que começam a beber 5, 6 litros de água no dia anterior. Para quê? Fatalmente vocês vão ter que levantar toda noite para urinar. E aí não vão dormir, vão chegar cansados no horário que tinham que estar realmente descansados, que é o horário da prova. Então, assim, conselho que eu dou, não mudem nada, não façam nada de diferente, vocês vão estar realmente bem treinados, muito mais descansados que nos longões, comam o que vocês estão acostumados a comer, se hidratem normalmente. Se você se hidrata com 3 litros de água por dia, continuem a mesma coisa. Não tem por que aumentar para 5 ou para 6. Não há necessidade disso. Até porque vocês vão estar se hidratando. Muitas vezes nos longões, você se hidrata um pouco. Porque às vezes vocês levam uma garrafinha ali de 200, 300, 500 ml para fazer ali seus 30 quilômetros, seus 36 no maior longo. Sendo que na prova, vocês vão ter poços de água a cada 2,5 km. Se vocês beberem um gole que seja, ou 2 goles, um copinho de 200 ml a cada poço de água, vocês não vão sofrer o pênalti no quesito hidratação. Vocês vão estar muito bem hidratados. Vocês vão estar com os géis de vocês, as cápsulas de sais minerais de vocês, para repor os eletrólitos durante a prova. Para que mudar? Eu não vejo necessidade nenhuma. Tá? Estou dando um conselho, não sou nutricionista, como o Quevedo bem falou, a gente não é nutricionista, não é a nossa área. A gente está falando por experiência própria. Não tem que mudar absolutamente nada do que vocês fizeram durante todo o ciclo. Isso vale para equipamento também, professor? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Não testem nada na prova. Isso é um erro, é um erro fatal, que normalmente dá errado. Aquele tênis novo, então, que o cara tá olhando ali, louco para colocar no pé, porque ganhou de presente da namorada, do namorado. Eu vou te falar que eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso, porque eu acho que tem umas 3 maratonas que eu comprei o tênis de placa no sábado e estreiei no domingo e deu tudo certo. Mas eu não aconselho, tá? Eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Normalmente dá certo, porque é um tênis triconfortável, eu já conheço o tênis, apesar de nunca utilizar. Às vezes até eu já usei um modelo, boto no pé e vou para a prova. Mas não façam isso, não aconselho a testar, porque às vezes tem alguma coisinha no tênis, às vezes vocês não conhecem aquele modelo,
dá algum probleminha na pisada ali, acaba fazendo uma bolha, acaba atrapalhando tudo. Então, assim, meu conselho, o tênis, usem aquele que vocês usaram nos longões, pelo menos em 2 longões ali, coloquem o tênis que vocês vão fazer a prova. De repente, no maior longo, e num longo intermediário ali, digamos assim, no 28 e no 36, ou no 30 e no 36, sentiram bem, se sentiram confiante, não incomodou o tênis, é esse que vocês têm que usar. Pessoal, então, 19h55, né? A live sempre ela tem uma duração de 1 hora, obviamente a gente não tem uma rigidez quanto a isso, né? Continuam abertas as perguntas ainda, não encerramos. Rodrigo, uma última pergunta minha, dúvida, né? Uma colocação. Como a gente, vamos supor assim, a gente treinou, poxa vida, num inverno rigoroso, que teve oscilações de temperatura, vento, chuva, a gente pegou de tudo. E aí chega no dia da prova, 30 graus. Não dá para aclimatar. O que a gente pode fazer? Eu não estou nem pensando do ponto de vista fisiológico, nada disso, porque isso a gente não vai ter o que fazer. Mas assim, a gente chegou numa condição, treinou numa condição, chegou lá é outra condição. Dentro da tua experiência, o que a gente pode assim, fazer para tentar amenizar um fator que a gente não tem controle, que é o clima, e ir para a prova, assim, entre aspas, relativamente tranquilo, para concluir, para largar tranquilo e chegar lá no final com um sorriso no rosto. Principal conselho, e eu acho o mais prudente, readequar o pace. O Guilherme deu uma aula sobre isso, e um professor que tem lá na Universidade Federal de Uberlândia fez o doutorado dele sobre treinamento em condições adversas, tanto no calor quanto no frio, e até ele falou sobre um ou 2 artigos que tem a respeito disso, de readequação, conforme vai subindo a temperatura. Eu não vou lembrar agora de cabeça, depois eu vou tentar achar o artigo, qualquer coisa eu peço para ele. Mas é em torno ali, digamos assim, se for fazer uma temperatura extrema de 30 graus, como tu citou, eu diria ali para sair tranquilamente 15 segundos mais lento do que o projetado. Porque ao passar dos quilômetros, cada vez mais o corpo vai, digamos assim, superaquecendo. Isso fatalmente vai subir a frequência cardíaca, vai subir a frequência respiratória, e vocês vão se desgastar cada vez mais. Então, se vocês não adequarem esse pace desde o início, ele vai se readequar automaticamente pelo desgaste. Só que daí ele não vai se readequar automaticamente 15 segundos. Vocês vão quebrar e vão quebrar feio. Às vezes até de caminhar. E vão sofrer como um condenado. Então, assim, o principal conselho, obviamente, além de se procurarem se hidratar mais, é readequar o pace. Saiam mais lento, sintam a prova, usem a percepção de esforço, que é muito importante em ambientes quentes, porque se você saírem no pace projetado, fatalmente a frequência cardíaca vai estar mais elevada, fatalmente a frequência respiratória de vocês vai se alterar, vocês vão estar mais ofegantes, e fatalmente a quebra vai vir ali na frente, e vai vir feio, e vocês vão sofrer demais. Então, assim, dica minha, readequem a intensidade da prova. Sugestão, 15 a 20 segundos mais lento para largar. Andrei, boa noite, por gentileza, abre o teu áudio e faça a tua pergunta. Buenas noites. Tenho uma dúvida, assim, aqui, né, Rodrigo, tu trouxe alguns pontos ali da performance, né, do volume, quanto mais o atleta quer ser veloz, mais ele vai ter que ter um volume, disponibilidade. E pensando, assim, dentro dessas intensidades que às vezes a gente faz aqui, sei lá, prova de 10 km, 21, 42, como é que tu vê, assim, a forma mais perene do atleta se manter sem lesão, pensando que, né, todo mundo tem família, trabalho e tudo mais, assim, essa conciliação ao longo do tempo? O que tu vê, assim, como fatores? Competir menos e treinar mais. Quanto mais você treinar e menos você competir, mais preparado você vai estar para as competições que estão a vir.
Então, se o teu objetivo, por exemplo, é competir provas de 10 quilômetros, eu diria, não coloque mais de uma por mês. Se o teu objetivo é competir provas longas, tipo de 42, o ideal seriam uma por semestre. Eu estou falando no ideal, tá? Agora, tem pessoas que fazem uma a cada mês, uma a cada 2 meses. Aí, o que eu diria para essas pessoas? Fatalmente, elas não vão evoluir tudo aquilo que elas poderiam evoluir se fizessem um ciclo de treinamento adequado. O Ibrahim está com o microfone aberto. Ibrahim, fecha para nós, por favor. Tem como fechar o dele, que fechou. Tá, então, o que eu diria? Treine mais, compita menos. Se você quer realmente evoluir, não fique fazendo competição em cima de competição, que a tendência é que, quando você tem uma competição, o treinador automaticamente vai ter que diminuir volume e intensidade do seu treino. Diminuindo o volume e intensidade do seu treino, você não vai evoluir. Você vai ter que estar descansado todo final de semana para competir. Obviamente, depois da competição, vai ter que vir uma semana também de menor volume, menor intensidade para você se recuperar. Só aí vocês perdem 2 semanas de uma preparação para uma evolução naquilo que vocês projetam, que é a melhora do pace para uma determinada distância. Então, façam um ciclo adequado, mesmo sendo prova curta, porque só treinando, só se dedicando durante os treinos, fazendo o volume adequado, mais dias possíveis, é que vocês vão chegar lá na frente, vai fazer uma prova e vai ver uma certa evolução. Senão vocês vão estar dando um passo para frente, um para trás, um passo para frente, um para trás. Enquanto os colegas de vocês que realmente treinam muito mais e competem, vocês vão começar a se comparar. Daqui um pouquinho, o cara que fazia os 10 quilômetros contigo ali, vou dar um exemplo, 45 minutos. De repente, tu continua nos 45, e o cara que estava 4, 5 meses atrás correndo a mesma coisa contigo, está correndo 40. 30 segundos mais rápido por quilômetro. Por quê? Porque ele treinou mais e competiu menos. Então, a minha principal sugestão é essa. Até para correr o risco menor de se lesionar. Porque vocês vão estar sempre competindo, dando o extremo de vocês, e competição em cima de competição, com uma baixa preparação, a preparação inadequada por culpa de vocês. O treinador não tem culpa nisso. O que o treinador quer é que vocês treinem menos e compitam. Porque a ânsia de vocês de ser o rustiqueiro, o Quevedo sabe muito bem o que é isso, que o Léo Ribas falava que ele era um dos rustiqueiros da percorrer lá da Sojipa, de fazer prova todo final de semana, não leva à evolução. Então a principal dica é essa: competir menos e treinar mais. Quantos corredores vamos ter na maratona esse ano, Rodrigo? Nosso? Na nossa prova, considerando o problema de aeroporto, transporte. Tu tá falando geral? Não, geral. Nossa, eu sei quantos nós vamos ter. Eu queria saber assim, o que tu... Geral, o Paulo Silva tinha me confirmado 16 mil. Só que ele não me falou quantos em cada distância. Depois eu pergunto para ele. 16 mil total. Total de 16 mil. Chegou a ter 19.200, mas aí teve perto de 3 mil, um pouquinho mais de 3 mil, que pediram para transferir para o ano que vem, justamente por causa do aeroporto. E talvez também o período que teve que ser readequado para treinamento também assustou muita gente, né? E teve muita gente que, por causa dessa questão aí da prova ser protelada aí para 3 meses e meio depois, preferiu fazer Floripa e, digamos assim, alongar menos o ciclo. Porque a gente teve essa questão, né? Porque a galera já estava quase no pico do treinamento, teve que baixar para poder subir de novo. Teve muita gente que já estava ali com quase 30 quilômetros, basicamente teve que fazer 2 ciclos para correr uma maratona. E tinha gente que estava inscrito na de Porto Alegre e também estava inscrito na de Punta, na de Buenos Aires, na de Berlim. Acabou, os guris que estão indo para Berlim, as gurias aí, vários estavam inscritos para fazer a maratona de Porto Alegre em junho, e obviamente vão fazer só uma por Porto Alegre, ser na mesma data.
E esse formato de 2 dias, né? Acho que é a primeira vez que a gente tem isso aqui, né? 28. O ano passado já foi assim. Que ano passado eu não estava aí, eu não lembrava disso, tá certo. Fica bem melhor, né? Na verdade, prioriza a maratona, que é a distância rainha, toda essa questão aí da galera ir apoiar apenas os maratonistas no domingo e as outras provas menores serem no sábado, fica melhor distribuído, dá mais evidência, eu acho muito bom esse aspecto aí. E dá a possibilidade para aqueles aventureiros que gostam de correr maiores distâncias, de se desafiarem em fazer o 21 no sábado e o 42 no domingo. Se eu não me engano, acho que tem 500 atletas, ou próximo de 500 atletas, que farão esse desafio gaúcho. Olha aí, coisa boa, coisa boa. Isso vai dar uma boa visibilidade, né, já que agora nós temos 2 maratonas na cidade, né, da New Balance, que teve esse ano a primeira edição, e a nossa tradicional, né, isso coloca Porto Alegre, Rio Grande do Sul, numa evidência, né, de boas provas, né, de uma prova rápida, uma prova plana, né. O ideal seria que elas fossem um pouquinho mais afastadas, né? Mas por questão da condição climática, o nosso verão ser impossível fazer uma prova, uma maratona, a gente está falando, é óbvio, elas ficaram juntas, né? Seriam ali a diferença de 6 a 7 semanas, foi mais por causa da questão da enchente aí, que acabou fazendo que a maratona de Porto Alegre ficasse no final de setembro. Mas para o ano que vem, por exemplo, se eu não me engano, a maratona vai ser no dia 8, 7 e 8 de junho, cerca de 40, 42 dias, vai dar 6 semanas de diferença. Então, fatalmente, ou o atleta vai correr uma ou outra. Então, privilégio para nós, na verdade, que a gente vai ter 2 excelentes maratonas para fazer. A New Balance totalmente plana, a maratona de Porto Alegre, mais de 95% dela plana, ambas muito bem organizadas. Eu tenho o privilégio de ter sido convidado pelo Cláudio para ajudar na organização da New Balance 42K Porto Alegre desde o princípio, desde quando ele ainda não tinha divulgado a prova, ele veio conversar comigo, pedir orientação pela minha experiência que eu tenho em diversas maratonas fora do Brasil, o que eu achava, o que eu achava importante. Então, de certa forma, eu me sinto orgulhoso por estar nessa empreitada e ver o nascimento da New Balance 42K Porto Alegre, mas nem por isso eu deixo de estar presente e ajudar o Paulo Silva e o Paulinho no que eu puder ajudar, porque a Maratona de Porto Alegre é muito importante para a Companhia dos Cavalos, porque ajudou na nossa projeção. A gente ganhou o título de 2015 com o Matheus Trindade, foi muito importante, eu considero o título mais importante da Companhia dos Cavalos, que deu muita visibilidade para a Companhia dos Cavalos, que ainda estava apenas com seus tenros 4 anos de vida. A gente ficou muito conhecido no Brasil por aquele título. Posteriormente, em 2019, o Alisson ganhou, e a gente teve o bicampeonato. Somos a única assessoria esportiva do Brasil a ter 2 títulos de uma prova extremamente famosa no Brasil, uma das 3 principais, e não tem nenhuma outra assessoria que teve atletas próprios, que obviamente depois acabaram saindo, os 2 eram os profissionais responsáveis pela Companhia dos Cavalos em Curitiba desde 2014, e acabaram saindo posteriormente, mas eu treinei os 2 e tenho esse grande orgulho, e obviamente foi uma coisa que eu acabei falando para o Cláudio, que o cara, independente dos benefícios financeiros que tu me oferecer, o único critério que eu vou utilizar para continuar te ajudando é tu não me impedir que eu ajude no crescimento também da Maratona de Porto Alegre. Automaticamente a gente vai estar ajudando no crescimento da corrida de rua do Rio Grande do Sul, e isso gera benefícios para todo mundo, inclusive para a Companhia dos Cavalos, direta ou indiretamente. Maurício. Maurício, portal, por gentileza. Rodrigo, aproveitando o gancho dessa questão que você mencionou agora por último do crescimento da corrida de rua, a Maratona de Porto Alegre, a próxima, ela vai ser uma maratona histórica, né? Devido a tudo que aconteceu no nosso estado, em Porto Alegre, devido às enchentes. E, na verdade, são 2 perguntas que eu queria fazer. Primeiro, se ainda existe alguma ação quanto à organização da maratona para as pessoas que foram afetadas. E a outra pergunta
é referente aos Pacers da maratona, que mais uma vez será aqui pela companhia, e se tu tem alguma questão assim para colocar sobre os Pacers, para mim esse é um dos grandes diferenciais da nossa assessoria, né? E está cada vez mais evoluindo e ajudando outras pessoas, não só de dentro da assessoria, mas que participam nos pelotões e que conseguem completar a maratona com os seus objetivos, né? Então, seria essas duas perguntas. Se tem alguma ação ainda por parte da organização e sobre os Pacers. Sobre a tua primeira pergunta, Maurício, depois de que deu a tragédia ali da enchente, a Maratona de Porto Alegre abriu 5.000 vagas extras justamente para, se eu não me engano, 50% do valor das inscrições serem destinadas para os atingidos. Não sei de que forma, eu acho que eles não divulgaram para quem seria doado, se era para um instituto, mas eu sei que eles fizeram isso. E não tem mais vaga para maratona, não tem mais vaga para meia. Se eu não me engano, eles divulgaram a semana passada que tinham 300 ou 400 vagas ainda para os 5 e para os 10, que eram as únicas vagas remanescentes. Depois eu vou perguntar para o Paulinho essa questão aí, para ver qual instituto, para qual ONG que eles vão doar, mas eles anunciaram isso nas 5.000 vagas restantes que eles abriram após a tragédia. Sobre a segunda pergunta, é o terceiro ano que a gente está com os Pacers da Maratona de Porto Alegre, na verdade, desde quando voltou a maratona, depois da pandemia, 2020 e 2021 não aconteceu por causa da pandemia. Quando anunciaram a maratona de 2022, eu fui até o Paulo Silva e falei que a gente queria implementar os Pacers e queria ser responsáveis pelos Pacers. Nunca tinha havido Pacer oficial na maratona de Porto Alegre. Ele aceitou a ideia, a gente colocou, repetimos a dose em 2023 e estamos repetindo pela terceira vez em 2024, já em parceria também com a New Balance, que na primeira edição já teve os Pacers da Companhia dos Cavalos. A gente teve a ideia nesse ano de valorizar as mulheres, queria eu ter mulheres disponíveis também que fossem mais rápidas e conseguissem puxar também os pelotões ali de 13h15, de sub-13 e sub-2h50. Infelizmente a gente não tem, é por isso que os Pacers não são totalmente mulheres, mas aqueles que foram possíveis nas velocidades um pouco menos intensas a gente colocou, dos 13 Pacers, incluindo a meia maratona e a maratona, 8 na maratona e 5 na meia. Todos os 5 da meia são mulheres, todas elas, e dos 8 Pacers na maratona, apenas 3 homens, o sub-250, que é o Delvani, sub-13, que sou eu, e sub-13-15, que é o Félix, e os demais também mulheres. Então, é um orgulho para nós a gente ter alunos que se disponibilizam isso, né, a treinar para ajudar os demais. Isso é muito legal, e eu tenho certeza que eles sentirão uma imensa alegria ao conduzir os pelotões, e principalmente ao final da prova, serem, de certa forma, assim, recompensado com um sorriso no rosto, aquele muito obrigado, aquele choro de alegria dos diversos e diversos atletas que eles terão o prazer de ajudar durante os 42.195 metros. Vamos estudar aí para 2025 se a gente segue na Maratona de Porto Alegre também como pacer, ou se a gente vai focar apenas na New Balance 42K Porto Alegre, que daí sim eu faço parte diretamente da organização, de certa forma como consultor e também como comentarista da prova. Eric, tu quer fazer uma pergunta? Eu vi que tu levantasse a mão. Não, eu só tinha aplaudido a pergunta. Muito bem. Então, pessoal, nos encaminhando para o final da nossa live. Rodrigo, spoiler da nossa próxima live, por gentileza. A próxima live a gente vai ter um prazer imenso, uma honra, na verdade, né? A gente vai entrevistar e vai, de certa forma, homenagear, na minha opinião, o melhor corredor de longa distância da história do nosso país, Marilson Gomes dos Santos.
bicampeão da Maratona de Nova York em 2006 e 2008, o único brasileiro a ganhar, digamos assim, a principal maratona que existe no mundo, que é a Maratona de Nova York. Apesar de Boston ter todo esse nome, na minha opinião, Nova York é inigualável. Quem já fez Nova York sabe o que eu estou dizendo. É indescritível aquela maratona, quando a gente sobe a ponte ali, tá lá em cima no quilômetro 24 para entrar em Manhattan, e tá aquele silêncio da ponte, daqui a pouco a gente ouve aquele enxame de abelha lá embaixo. Para quem não sabe, as pontes é proibido ter público, desde o atentado de 2001 das Torres Gêmeas, só fica a polícia lá em cima. Mas na avenida, quando a gente desce ali, tem mais ou menos 1 quilômetro descendo, fazendo uma curva, começa a aumentar, parece barulho de torcida de estádio, assim, quando chega lá embaixo, aquela multidão, milhões de pessoas espalhadas pela primeira avenida, não tem como não se emocionar, arrepia, você corre, tá correndo num pace, daqui a pouco tá correndo 10 segundos mais rápido que tá correndo, de tanto que fica empolgada, e eles falam teu nome que tá escrito no número, é indescritível, é indescritível. Eu digo assim, me perguntam, qual é a maratona que você sugere para fazer? Eu digo, sem nem pensar, façam uma maratona de Nova York, que vocês vão ver realmente o que é a sensação de correr naquela rua, naquela metrópole que é, aquela megalópole que é Nova York, fora a questão de passeio, que tem o que fazer durante muito tempo lá. Tá bom? Galera, se vocês têm mais dúvidas, esse é o momento, tá? Não é sempre que a gente tem disponível, assim, um tempo para estar conversando. Geralmente a gente está na pista, chega um aluno, conversa com a gente conversa com o outro, e às vezes é um papo muito curto, e a gente está aqui justamente para responder as dúvidas de vocês. Tá chegando a Maratona de Punta daqui 1 semana e meia, depois tem a Maratona de Buenos Aires daqui a 3 semanas e meia, daí na sequência a Maratona de Porto Alegre, dali a 1 semana depois da Maratona de Porto Alegre, na verdade 2 semanas da Maratona de Porto Alegre, tem a Maratona de Chicago, no começo de novembro tem a Maratona de Nova York. Eu tenho o prazer de ter feito todas elas, algumas mais de uma vez, Quevedo também já fez algumas, então, pergunta, tem alguma pergunta específica para fazer? O doutor falou que tem um desafio do padre. Deus abençoe, doutor. Tem um desafio do padre, Deus abençoe. Ele insiste, né? Ele quer companhia. Ele quer carinho. Então, assim, tá na hora de vocês perguntarem a dúvida de vocês. Se tem mais alguma dúvida, eu diria, não tenho medo de perguntar, não tenho vergonha. Pergunta que a gente vai responder da melhor forma possível. Félix abriu a fila aí, vamos lá. Agora eu levantei a mão mesmo. Então, entrando nessa onda aí de falar de outras maratonas, outras provas, te pedir para dar algumas, como é que é? Algumas indicações de provas legais para fazer aqui, Brasil, América do Sul, aí, sem a gente citar as maratonas de Porto Alegre e nem a do Rio também, que eu acho que meio que todo mundo meio que conhece. Mas o que tu indica aí primeiro e segundo semestre, assim, se a gente dividir? Depende muito do gosto pessoal, Félix. Eu diria, se tu quer uma maratona que te desafia realmente, tu gosta de sofrer, de correr uma maratona que tem altimetria e tu quer passear também, a maratona de Foz do Iguaçu tem isso. Tem as nossas belas cataratas, as cataratas mais belas do mundo, que é a Catarata do Iguaçu. Dá para passear no Paraguai, comprar as muamba lá, e tem algumas subidas. Maratona de Foz do Iguaçu, se eu não me engano, tem 570 metros positivos de altimetria. E isso para uma prova de asfalto é bastante. Ela sai lá na usina hidrelétrica de Itaipu, só lá tem uma descida e uma subida monstruosa, aí ela vai para o centro de Foz do Iguaçu, que não tem plano, ou tu sobe ou tu desce. No quilômetro 31, ela entra no Parque das Cataratas, e ali é de novo, ou só tem subidas de 1 quilômetro. Eu acho que bem desafiante. O Matheus Trindade, que é o nosso atleta aí, que foi campeão da Maratona de Porto Alegre de 2015, com 2h19:25, ele fez lá, foi 5º colocado com 2:24:03, e foi um temporal para o percurso, e até porque a prova é em novembro, é quente, já largou ali com seus 20, 21 graus, chegou ali com seus 26,
Então, se vocês querem desafio, falando especificamente no Brasil, eu diria, vão lá se desafiar em Foz do Iguaçu, se vocês gostam realmente de subir e descer. Provas legais fora do Brasil, que eu indico. Maratona de Punta, que a gente vai todo ano pelo passeio. A gente está indo agora com quase 40 atletas. Entrou mais alguns esse final de semana. Se eu não me engano, o nosso ônibus está praticamente lotado só com os nossos atletas. Talvez vai 4 ou 5 de outra equipe para compor o ônibus. Tem alguns que vão de carro também. Tem a Maratona de Buenos Aires, que é uma maratona muito boa de fazer. Se me perguntarem na América do Sul, na minha opinião, é a principal maratona. É uma maratona que realmente é plana. Eles botaram um percurso de 2023, já tiraram as subidas que tinha em 2022, e ela ficou praticamente toda plana. O clima também normalmente é bem agradável. Larga ali seus próximo a 15 graus, 14 graus. Não eleva muito a temperatura no final. Dá para fazer belos passeios ali por volta de Buenos Aires, ou mesmo ficando só em Buenos Aires. Carne e vinho não tem o que falar, né? São dos melhores. Tem a Maratona de Santiago do Chile também, que é no começo de abril para o primeiro semestre, é muito boa de fazer. O clima, digamos assim, o percurso não são tão agradáveis. Normalmente é seco, por causa das cordilheiras, bem seco, na verdade. E a maratona, basicamente, ela sobe, tipo assim, um falso plano subindo os primeiros 30 quilômetros e desce nos últimos 12, mas não é uma descida acentuada. Não é uma maratona para tempo, mas é uma maratona legal de se fazer, até porque entre a cordilheira ali, o Vale Nevado e as praias ali, por exemplo, de Valparaíso, dá uma diferença de 120 quilômetros. Na questão de 120 quilômetros, você pega a praia e pega o Vale Nevado para esquiar, por exemplo, com 3.000 metros de altitude. Então é uma maratona legal, e Santiago é uma baita cidade. Então são as dicas aí que eu tenho para dar sobre a tua pergunta, Félix. Pessoal, ainda estamos abertos para perguntas? Ou estamos todos satisfeitos? Ninguém mais estamos satisfeitos, né? Ninguém mais tem dúvida? Bom, esse é o momento, hein? Esse é o momento de tirar todas as dúvidas. Tem gente aqui que vai para Punta, tem gente aqui que vai para Buenos Aires, a maioria que está aqui vai fazer Porto Alegre, tem alguns aqui que vão fazer, por exemplo, Chicago. Não tem dúvida nenhuma sobre o percurso, aproveitem. Alguma dica sobre a cidade, o que fazer. Estamos aí para responder tudo que vocês quiserem. Mas se vocês não têm, a gente vai encerrar por aqui. E voltando ao que o Quevedo levantou antes, espero que todos estejam com a gente na próxima quarta-feira, porque não é todo momento que a gente tem, até porque ele não tem muita disponibilidade, e a gente conseguiu estreitar relacionamento, e vai, de certa forma, além de homenagear, fazer com que o Marilson passe algumas das suas experiências durante toda a sua carreira, que durou mais de 2 décadas. A gente vai contar um pouquinho da história do Marilson e também vai fazer de certa forma, uma homenagem para ele, e eu também já solicitei, ele vai passar algumas dicas que ele utilizava, né, durante a preparação, principalmente no aspecto emocional, para vocês também, de certa forma, adaptarem e poderem utilizar a pré-prova, seja a distância que vocês forem fazer. Pessoal, então, ó, é imperdível essa live da semana que vem. De novo, reforçando, não é todos os dias que tu tem, né, para conversar, para escutar um dos maiores atletas que esse país, talvez até o mundo, já produziu. Então, vamos deixar marcado na agenda, 19 horas, quarta-feira da semana que vem, estaremos aqui para conduzir, eu e o Rodrigo vamos estar conduzindo, principalmente ele, eu aqui só vou estar gerenciando a entrada de vocês, o Maurício me ajudando na técnica. Obrigado, Maurício, né, por toda a ajuda que tu tem nos dado. É verdade, o Mauricião fez toda a mão hoje, questão de Fez uma mão importantíssima aqui. Ficou 1 hora mexendo com a gente, até a gente sintonizar tudo para poder entrar e falar para vocês. Isso é uma novidade que nós estamos buscando, né? Eu pedi para o Rodrigo, justamente me autorizou a ir atrás, então a gente está tentando melhorar e a gente quer deixar cada vez melhor
a nossa live, até não só para nós, mas também para quem tem interesse de conhecer a assessoria, conhecer o nosso trabalho e conhecer os nossos alunos também. Rodrigo, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade. Eu sei que tu está sempre com a gente, mas tu também tem a tua vida, né? E quer viver ela, quer descansar. Muito obrigado por ter valorizado tanto esse momento, né? E eu acredito que todos que estavam aqui, os que já saíram, que estão ainda, aproveitaram muito do teu conhecimento, muito da tua experiência. Obrigado mesmo. A gente está aí para, de certa forma, ajudar da melhor forma possível os nossos alunos. E eu volto a falar, tá? Sempre que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, tanto eu, quanto o Quevedo, quanto o Rafa, vamos estar sempre à disposição de vocês, seja pessoalmente, seja através de WhatsApp, ou se vocês quiserem fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, a gente combina um horário, consegue falar, consegue elucidar as dúvidas de vocês. Se a gente não souber responder, a gente vai atrás da resposta. A gente não sabe tudo, obviamente, mas a gente vai estar sempre aptos para poder auxiliá-los da melhor maneira possível. Não fiquem com vergonha de perguntar. Quanto mais próximos a gente estiver, melhor para todo mundo. Obrigado aí pela participação de todos, obrigado pelo Quevedo, pela sua condução brilhante, obrigado, Mauricião, pela ajuda, e vamos lá que amanhã tem um novo dia para a gente poder se preparar ainda melhor para as próximas provas. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam, e semana que vem a gente está de volta aí, certo? Boa noite, bom descanso e até o próximo treino. Valeu, galera, abraço.